Fala pessoal, bora comentar hoje sobre um novo ETF do Nubank e também sobre outros dados que eles destacaram sobre quais foram os motivos para eles criarem esse ETF. E um dos pontos que iremos ver a seguir é que ações com baixa volatilidade, em geral, essas ações que pagam bons proventos, não oscilam tanto na cotação, conseguem entregar uma performance bem diferenciada para a nossa carteira. Então bora lá, direto e reto, tem várias notícias circulando sobre isso, aí bora comentar sobre esse LVOL11, que será o novo ETF do Nubank que possui ações com baixa volatilidade. Daí na apresentação, o Nubank destaca o que seria um ETF, que é um fundo negociado em bolsa que você pode comprar ou vender, como se fosse a mesma coisa de comprar uma ação de certa empresa, e a intenção do ETF é de replicar certo índice, por exemplo, replicar o Ibovespa, ações que pagam proventos, ações de small caps, replicar o mercado americano, ou seja lá o que for. Então tem essa parte da facilidade para replicar algo que você acha interessante, o que permite que os investidores tenham acesso a um amplo universo de ativos de forma eficiente, transparente e flexível. Então tem sim essa parte da diversificação, liquidez, transparência, porque você sabe onde está investindo e também qual é a metodologia que o fundo irá seguir. E também, em geral, os ETFs possuem uma taxa de administração menor do que se você fosse investir em um fundo de ações, porque o ETF do Nubank cobrará 0,5% ao ano e não terá taxa de performance, enquanto os fundos de ações cobram 2% ao ano, mais 20% do que exceder, digamos, certo índice de referência, por exemplo, o Ibovespa. Então tem um custo mais elevado para quem investe através da parte de fundos de ações, diferentemente dos ETFs, que tem uma taxa bem menor. Então esse ponto, no médio a longo prazo, pode gerar um ganho a mais para o investidor. Porém, também temos fundos que realmente conseguem fazer um bom trabalho e geram muito valor para seus cotistas. Outro ponto, um dado aqui global sobre o volume total de ETFs no mundo, temos 12,6 trilhões e o crescimento médio foi de 20% ao ano de 2006 até maio deste ano. E nessa foto temos algumas regiões, por exemplo, no Canadá, eles cresceram 15% ao ano na sua média de 2014 até o momento. Nos Estados Unidos, saltaram de 1,9 trilhão para quase 9 trilhões na parte de ETFs, e o Brasil é um mercado realmente muito pequeno, porque, pegando a América Latina, saltamos de 10 bi para 20 bi de 2014 versus 2024. E o crescimento médio anual foi de 7%, o que foi o pior crescimento em comparação com outros mercados. Então, de fato, ainda é um mercado bem pequeno aqui no Brasil e que possui uma grande perspectiva de crescimento, mas tem alguns pontos negativos. Por exemplo, eu até destaquei a parte da tributação, porque tem o ETF do Nubank que paga proventos mensais e tem um defeito nele, é que o dividendo é isento do imposto de renda, porém, no caso do ETF, tem a tributação de 15% na fonte sobre o rendimento. Então, se uma empresa anunciar R$1 para ação de dividendo, você receberá R$1 por cada ação. E no ETF tem a tributação de 15%, então cairia para 85 centavos por cada cota que você possui. Então esse ponto acaba desestimulando várias pessoas de alocarem na parte de ETFs que pagam proventos aqui no Brasil. Fora isso, olhando aqui só para o Brasil, o volume total de ETFs cresceu na média 19% ao ano, de 2006 até o momento. Temos um mercado bem pequeno, 43 bi, o volume total, 120 ETFs listados, 22 gestores, e o crescimento tem ficado nessa faixa de 20% ao ano. Daí o Nubank destaca todo esse sucesso do ETF que foi lançado em setembro do ano passado, o primeiro ETF pagador de proventos, que possui 77 milhões investidos, 17 mil cotistas e tem entregue uma performance acima do que o Ibovespa. E agora, bora comentar sobre alguns dados desse novo ETF de baixa volatilidade e também tem esse outro aqui de alta volatilidade. Então o primeiro ponto que o Nubank destaca é essa teoria financeira que quanto maior o risco, maior será o potencial de retorno de certo ativo. E quanto menor o risco, menor será o potencial de retorno. Então, digamos assim, se você investe na renda fixa, por exemplo, o Tesouro Selic, que possui um baixo risco, você possui aquele potencial de retorno limitado. Enquanto na parte de ações pode existir um risco maior, porém, a depender da empresa,
você pode conseguir uma performance bem mais diferenciada do que a renda fixa. Mas na prática, a evidência empírica é que tem certa anomalia que ações com baixa volatilidade conseguem entregar uma performance diferenciada. Com isso, temos esse estudo que mostra só ações brasileiras, que realmente é impressionante que o pessoal vai atrás das ações que têm uma grande volatilidade, que podem entregar aquelas altas imensas, mas na prática, olhando para dados de 2000 até o momento, das ações que estiveram no Ibovespa, perceba que as ações que tiveram uma volatilidade baixa, Taesa, Ambev, Klabin, entregaram na média 21% ao ano de retorno total, considerando a reaplicação do provento. Ações com volatilidade de 30% a 40% entregaram na média 19% ao ano. E quanto mais aumentamos a volatilidade no grupo de ativos, perceba que as ações que têm uma volatilidade grande entregaram na média 6% ao ano. Então tem aqui Magazine Luiza, Positivo, Gafisa, fora outros rolos que não destacaram aqui. Então na prática o pessoal segue o ponto totalmente errado porque eles buscam os ativos com alta volatilidade para tentar dar a grande tacada e conseguir uma performance diferenciada, mas na prática, com dados de 2000 até o momento, essas ações sem graça, que pagam proventos, que geram caixa, que têm dívida controlada, no longo prazo entregaram uma performance diferenciada na faixa de 20% ao ano. Então, o que dá dinheiro parece que o pessoal não possui interesse. Outro ponto, a gestora do Nubank destacou que se esse ETF tivesse sido criado em 2003 com essa metodologia de investirem em ações que têm uma volatilidade baixa, esse ETF teria entregue quase 1.800% de retorno total e no período o Ibovespa entregou 934%, o que deu na média 15% ao ano, enquanto esse ETF 16% ao ano. Então parece pouco, 1% a mais, mas quando você coloca 1% a mais nesta janela, de um pouco mais de 20 anos, isso gera 857 pontos percentuais acima do que o Ibovespa no período. Então, para quem possui um grande capital, que certamente será o seu caso, no futuro, essa pequena diferença vai gerar um grande ganho na sua carteira. Outro detalhe desse ETF é que, na prática, quando acontecer um ciclo de alta, ele irá entregar uma performance abaixo do que o Ibovespa. E aqui temos um exemplo prático. Olhe para 2003, que o Ibovespa subiu 85% e esse ETF teria subido 70%. Aí depois tivemos mais 4 anos de alta, 2004, 5, 6 e 7, e perceba que ou bate muito pouco o Ibovespa ou entrega abaixo do que o mercado. Porém, tem a parte positiva, é que quando acontece um período de baixa, em 2008, que a bolsa caiu 41%, o ETF teria caído 20%. Já para 2011, que o Ibovespa caiu 18%, ele teria subido 10%. Já para 2013, 14 e 15, que a Bolsa Brasileira sangrou e foi para baixo do que 40 mil pontos, perceba que o ETF ganhou do Ibovespa nesses 3 anos. Então, mesmo com o mercado difícil, ele conseguiu uma performance melhor do que o mercado. Porém, de 2016 até 2020, que tivemos uma forte recuperação da Bolsa, em praticamente todos os anos ele perdeu para o Ibovespa. Então tem essa parte negativa que ele perde para o Ibov nesses períodos que irão acontecer grandes altas, porém, durante os períodos de baixa, ele irá cair menos do que o mercado. Então, na prática, ele não sobe tanto, mas também não cai tanto com essas grandes quedas que irão acontecer. Então, quando pega esse efeito composto no longo prazo, ele consegue entregar uma performance diferenciada e acima do que o mercado. Além do mais, esses pontos que eu estou destacando, de ações com baixa volatilidade, isso se encaixa perfeitamente na minha estratégia e também na sua, principalmente se você investe focado na geração de renda passiva, porque vocês verão que as ações que pagam bons proventos têm uma volatilidade bem baixa. Então se encaixam desses pontos que eu estou destacando aqui. Além do mais, essa foto mostra a queda máxima em relação ao pico da época. Por exemplo, lá para 2008, o Ibov chegou a cair na faixa de 50%, lá para 2016, acima do que 40%, e também recentemente com a pandemia, uma queda
acima do que 40% no Ibovespa. Então, esse ETF, com ações com baixa volatilidade, ele cai sim, porém, cai bem menos do que a média do mercado. Então, a queda máxima média do Ibov foi de 15% e as quedas máximas desse ETF ficam na faixa de 7%. Já nessa foto, eles destacaram aqueles períodos de grandes altas e grandes quedas, e em resumo, é aquele ponto que eu destaquei, que durante os ciclos de alta, esse ETF acaba subindo menos do que o Ibov, e nos períodos de baixa, ele cai menos do que a média do mercado. Daí esse ponto acaba resumindo bem esse tópico que eu destaquei, é que quando o Ibovespa possui um retorno positivo, na média o Ibov sobe 18% e o ETF sobe 15%. Porém, olhando para janelas de 252 dias, em períodos que o Ibov possui um retorno negativo, ele cai cerca de 10%, enquanto até em um período de baixa, o ETF subiria na média 3%. Então, ele cai menos e às vezes até sobe em um mercado de baixa, mas nos períodos de alta, ele sobe menos do que o Ibovespa. Então, quando junta esses dois pontos, ele consegue entregar essa performance um pouco acima do que o Ibovespa. Além disso, vocês podem estar curiosos qual é a composição desse ETF, e temos aqui, por setor e por ativo, e a empresa com maior peso é a Taesa, com 6%, depois temos aqui a Engie, com 4%, CPFL Energia, Equatorial, Isocitep, Copel, Sabesp, Energisa. Então a parte de utilidade pública, energia e saneamento representa 30% de peso dessa carteira. Aí depois temos o setor financeiro com quase 20%, BB Seguridade, Itaúsa, Banco Itaú, Banco do Brasil e Santander. Depois de 16%, materiais básicos, que temos a parte de papel e celulose, mineração e também a parte de aço, que temos aqui a Klabin, Vale, Bradespar, Suzano e a Metalúrgica Gerdau. Já outro setor, consumo não cíclico, temos a Ambev, Hydrogazil, SLC Agrícola, bens industriais, temos a CCR, VEG, parte de telecom, Vivitim e também temos aqui a parte de saúde, Fleury e a parte imobiliária com a Multiplan. Então, tem uma carteira bem diversificada, com vários ativos, que tem aqueles setores clássicos, principalmente o setor financeiro e a parte de energia. E outro dado curioso é que de 2003 até maio de 2024, temos aqui os top 10 ativos que mais foram presentes nesse índice quando fizeram todos esses testes, ano após ano. E a top 1 seria Ambev, depois o Bradesco, CPFL Energia, Banco Itaú, Aipera, Semig, Equatorial, CPFL Energia, Hydrogazil e a Klabin. E aqui abaixo temos a volatilidade média, que fica abaixo do que o Ibovespa. E por fim, eles destacaram por que investir em um ETF com baixa volatilidade. Aí citaram redução de risco, que cai menos do que esses períodos turbulentos do mercado, proteção durante as quedas, retorno consistente, porque, olhando para o retrovisor, ele conseguiu performar acima do que o Ibovespa. Quarto ponto, conforto emocional, porque diminui o estresse emocional e a possibilidade de decisões precipitadas. E aqui tem a característica, aquela taxa de administração, 0,5% ao ano, cotização em D+2, e também se você for vender esse ETF, em 2 dias úteis ele pingará na sua conta. Investimento mínimo será na faixa de R$100, que será o preço da cota inicial, e após isso irá oscilar a depender das condições do mercado e a depender da variação da cotação dos ativos dessa carteira. E tem aqui o administrador e também certa empresa financeira para ajudar na liquidez. E quando eu faço esse tipo de vídeo, sempre tem aquela pergunta clássica: será que eu vou investir nesse ETF? E no momento eu não possuo interesse, mas considerando esses dados, parece algo interessante para estudar. Porém, não se encaixa na minha estratégia, porque eu prefiro alocar de forma individual em poucas empresas para a minha carteira. E tem aquele ponto, isso aqui não é recomendação de Banco do Brasil, apenas um exemplo, porque se eu identificar que existe certa oportunidade, eu posso passar meses ou anos aportando na mesma empresa. E esse fato não iria acontecer no ETF, que tem certa limitação de percentual, certa divisão da carteira, então dificilmente eu irei conseguir concentrar em certo ativo, considerando a metodologia do ETF. E aqui só um exemplo, que de 2020 até o início de 2023, eu acabei aportando bastante no Banco do Brasil, porque na época eu julgava que o preço estava atrativo frente
ao balanço que estava sendo apresentado, além das perspectivas que eram positivas e também um bom pagamento de proventos que tem esse yield elevado de 9%, além da frequência que é muito boa com 8 pagamentos por ano. Então, na minha estratégia, eu prefiro olhar para poucas empresas que pagam proventos e acabo literalmente passando meses ou anos aumentando a minha posição em certa empresa. Porém, esse ETF pode fazer sentido para algumas pessoas que não têm tempo para estudar, não quer ficar quebrando a cabeça para entender as empresas, não quer perder tempo para saber se o momento é bom ou ruim de comprar. Então, isso pode atender a certo público de investidores. Porém, não acaba sendo o meu caso. Então, comente aqui abaixo o que é que você achou desse ETF e se você investiria ou não. Fora isso, comenta aqui abaixo dúvidas e sugestões de vídeos. Também deixe o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa que ajuda no engajamento e também considere se tornar membro do canal para ter acesso a quase 400 vídeos só para quem for membro, fora planilhas com preço de projeções, meus aportes, Telegram para membros, notícias e muito mais. E se você assinar a parte de membros e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser migrar para o BTG, que é a corretora que eu utilizo, tem um link do meu parceiro na descrição do vídeo e preenchendo rapidamente esse formulário, em breve o pessoal entrará em contato com vocês. Então, tanto vocês podem conseguir bons benefícios no BTG, que é uma das melhores corretoras do país, além do cartão Black do BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.